Nos últimos anos, plataformas de aluguel como Airbnb se tornaram muito populares entre os turistas e até investidores, com ofertas mais flexíveis e até mais baratas. Porém, esse crescimento acelerado trouxe impactos para quem mora nos destinos turísticos. Muitos imóveis antes destinados à moradia permanente foram transformados em acomodações temporárias, o que gerou consequências importantes como a descaracterização dos bairros, conflitos entre turistas e moradores e a especulação imobiliária. Bem-vindos ao OS Brasil Debate, especial Destinos ES. Eu sou Amanda Amaral e hoje vamos conversar com José Antônio Boff Buffon, economista e secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio ES, 7ES, e Charles Bittencourt, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo. Juntos, vamos conversar sobre Airbnb, especulação imobiliária e a expulsão de moradores locais. Quem ganha com o turismo? Esse debate é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 190 anos. Bandes ao seu lado, para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. O Airbnb e outras plataformas estão democratizando a hospedagem ou concentrando ainda mais renda e propriedades. Qual a sua opinião, Buffon? A Airbnb se insere aí numa onda de transformação do varejo, né? que é a interlocução da empresa com o consumidor final, né? Houve um movimento de uberização do mundo em todas as dimensões, né? Bom, o que acontece é uma forte desintermediação do varejo nessa escala final. Você está aproximando consumidores de ofertantes diretamente, né? Esse é um movimento que as novas tecnologias permitem, impulsionam isso, e há hábitos de consumidores também permitem isso e promovem isso. Os consumidores procuram desenhar, customizar suas experiências hoje fora de padrões, né? Uma tendência contemporânea muito salutar em tempos de desmassificação do mundo, vamos dizer assim. E o Airbnb se insere nisso aí, né? E lógico que ele é importante, porque muitos povoados desse país que não tem hotel, não tem hospedagem, não tem pousada, poderão abrigar pessoas utilizando quartos, salas, pedaços, garagens para poder hospedar pessoas. Dá uma flexibilidade na oferta. Você consegue incrementar a oferta sem fazer investimentos físicos nisso daí. Porém, aquilo que seria o aproveitamento de alguns espaços se tornou uma tendência em si mesmo, né? E aí você passa a ter cidades que passam a ter dotações acima da capacidade permitida dela, né? Muitas cidades litorâneas, como o Espírito Santo, como o Guarapari, por exemplo, isso aí se integra em um outro movimento, que era o movimento do veranista que vinha para cá, alugava todo ano a mesma casa, já tinha ali um compadrio, alguém que ele conhecia. Isso abriu. Então agora tem mais uma vertente de aluguel de casas, por exemplo, em área de veraneio, que é no Airbnb. Muito embora haja limitações de número de pessoas por locação, mas ninguém consegue controlar isso efetivamente. Então ele é um fator hoje de perturbação e de massificação e de elevação do número de turistas em certos lugares, certas localidades, que acaba trazendo um efeito contraproducente e
e até benéfico para a localidade. É isso mesmo, Bittencourt. Então, esse modelo de locação, né, assim, dessas plataformas, né, que são várias, né, que estão no mercado, acaba sendo uma opção, né, para o proprietário investidor do imóvel, como lá para o locatário que está passando aquela temporada ali. Você vê, lógico, benefícios nisso, e você tem também um problema de mercado, né, que muitos imóveis que eram voltados para a locação comum, para a família comum, ele virou para esse modelo de locação, né, de curta temporada, a qual que no primeiro momento, às vezes, né, o locador, né, ele enxerga ali como um bom negócio. Mas nem sempre é um bom negócio, né? Tanto é assim que isso é um negócio que ele vem se profissionalizando, e as construtoras, né, já começaram a focar nesse tipo de mercado, né, voltando, né, locações, né, construindo para esse tipo de modelo, apartamentos com regras, né, onde é que você tem a particularidade, às vezes você mora num apartamento de 3 quartos ali na Praia do Canto, Jardim da Penha, e às vezes você todo dia encontra um novo vizinho ali, né, morando naquele local e que traz um certo constrangimento. Então, assim, as regras vão mudando, né, o tempo, né, vai ajustando as coisas, mas a gente enxerga como benefício, né? A longo prazo, a gente enxerga que isso vai equilibrar. Essas locações, né, vão virar realmente locações profissionais. Nós vivemos um momento aqui na cidade, né, acho que na região, né, da Grande Vitória, com um pouco hotelaria, né, isso acabou, né, ajustando também, trazendo equilíbrio. Mas no outro lado também, a gente vê alguns movimentos também, né, de hotéis novos, né, novos querendo sair. Eu acho que você vê um incentivo, né, para o mercado. Pessoas que não conheciam o estado porque não tinham onde se hospedar, começou a conhecer e passa a, né, querer, né, frequentar mais. Então, assim, acho que a gente vê os dois lados aí como benefício. E até que ponto o turismo justifica a alteração do tecido urbano e social de uma cidade, né, Bittencourt? Então, a gente sempre fala bem assim, né, que toda vez que a gente chega lá fora e fala, né, do Espírito Santo, as pessoas às vezes não sabem se o Espírito Santo é a região sudeste, nós estamos lá no Nordeste, Vitória é Vitória da Conquista, né? Então eu acho que por muito tempo a gente ficou muito, né, escondido. Eu acho que é natural, né, que é um mercado que gera muita renda, né? A gente está falando aqui de hospedagem, mas você tem outras rendas que geram. Então, assim, eu acho que é uma questão, né, de normatizar as coisas. E aí tem que trabalhar, né, o empresário junto com os governos, né, prefeitura, governo do estado, tem que trabalhar para realmente, né, discutir um plano, né, que possa absorver isso. Que é importante, eu não tenho dúvida, né? O turismo ele traz muita riqueza, e é uma riqueza que realmente deixa dinheiro, né? Deixa dinheiro ali naquele momento ali. Então, assim, lógico que tudo que inicia, né, e às vezes ele vem meio desorganizado, né, e eu acho que os municípios vêm fazendo esse trabalho juntamente com os empresários, né, as associações estão aí sempre discutindo para realmente normatizar e melhorar essas condições. É isso mesmo, né? Exatamente. E só para firmar um ponto aqui, o Airbnb é algo que veio para ficar e ele vai crescer. Quanto melhor ele for regulamentado, mais útil e mais equilibrado e mais sustentável ele passa a ser para a cidade e para os negócios. Então não tem como você ficar brigando contra essa tendência. A presença dele oferece para as cidades a curto prazo, eleva a capacidade de suporte de curto prazo das cidades turísticas. Então é importante para o turismo, porque a curto prazo você não tem hotelaria, não tem pousada, ele dá essa condição de curto prazo você aumentar o suporte, a capacidade de suporte de uma cidade. E aí precisa que tenha investimentos, tanto em hotéis especializados em Airbnb, quanto que a hotelaria tradicional ela tem também que mudar o seu modelo de negócio, mudar a sua forma de lidar com o mercado, né? O hotel não pode ficar lá parado esperando que o turista passe na porta. Tem muitos hotéis no Espírito Santo hoje que estão fora das cadeias produtivas das operadoras. Então, assim, eles precisam se interagir. Qual a realidade do turista também, né? Exatamente. Então, vamos dizer, precisa mudar a dinâmica de funcionamento dos hotéis, eles precisam se modernizar, precisam ser mais flexíveis na sua forma de trabalhar. Ao mesmo tempo surge essa componente que o Bittencourt falou aqui de hotéis especializados em Airbnb, e para isso precisa ter uma regulamentação, porque ele eleva a capacidade do suporte,
de uma cidade, mas a partir de certo momento ele ultrapassa esse ponto. E aí, que você falou, as cidades elas têm que se preparar para o turismo. Uma cidade, às vezes, ela começa indiferente ao turismo. Uma cidade que tem comércio, serviço, mas as pessoas só comercializam aí bens ligados à sua atividade familiar, pessoal e comercial. Por alguma razão, alguém passa a frequentar aquela cidade por algum atrativo, algum restaurante, alguma festa, alguma coisa que surge na cidade. E isso já ativa uma hospedagem, ativa um restaurante, ativa alguma coisa. Você começa a gerar um movimento. A partir de certo momento, alguém já começa a investir nessa cidade, de fora para dentro. Vai lá e investe porque ela revelou aquela componente turística. A partir de certo momento, alguém vai fazer evento naquela cidade. Eu levo um evento de São Paulo para fazer em Santa Teresa, por exemplo, ou lá em Gramado. Então a cidade passa a atrair eventos. E aí passa a atrair atrativos que vêm de fora para dentro da cidade. Chega um ponto que a cidade se torna muito cara e muito hostil ao morador. Então a cidade precisa parar, se repensar como cidade. Ela vai fazer uma escolha, ou eu me estruturo estrategicamente para ser uma cidade movida pelo turismo, onde todo mundo vai ganhar, ou eu dou um passo atrás para voltar a ser uma cidade pacata e tranquila e ninguém procura, vamos dizer. Então, nós temos aqui algumas cidades do Espírito Santo, Domingos Martins e Santa Teresa, que estão nesse limiar. Ou elas evoluem para serem cidades turísticas mesmo, ou seja, que tudo na cidade passa a ser feito em função direta do turismo, ou não. Isso é uma decisão que só cabe a eles tomarem essa decisão coletivamente, de forma planejada. Agora, é um percurso que você tem. Cidades europeias são cidades essencialmente turísticas, e elas estão vivendo um estresse muito forte hoje em dia. Né? Já tem discussões, né, na Europa de cidades que não estão aguentando mais receber os O turistas. pedágio urbano vai existir, já existe em Barcelona, lá, Veneza, né? Barcelona, Amsterdã, várias cidades. Aqui no Brasil, Fernando Noronha já pratica há muito tempo, bonito. Em São Paulo. Vai ter isso aí, porque é uma falta de disciplinar o mercado. Vocês falaram sobre a questão da regulamentação. Do ponto de vista do mercado imobiliário, o Estado deveria intervir de alguma forma no número de, por exemplo, residências, né, apartamentos que estão que estão associados a essas plataformas? Como que seria essa regulamentação? Vocês têm alguma opinião sobre? Assim, eu acho que tudo que você me tem uma intervenção do Estado, acho que é muito complicado. Eu acho, né, que tem que ter discussões. O mercado ele vai se adequando, né? Você pega a cidade de São Paulo hoje, você tem uma oferta enorme desse modelo de locação. Prédios, né, que foram construídos, né, para ser usado em plataformas, né, seja ela a mais variada possível. E aí vai se tornando um negócio legal, né? Você hoje, por exemplo, né, até pouco tempo, né, saiu uma matéria agora recentemente, você tinha pessoas que faziam esse modelo de locação porque queria fugir da questão tributária. A Receita Federal notificou essas plataformas e falou o seguinte: olha, de 2020 para cá, eu quero todas as informações, né, de locações que foram feitas nesse modelo de locação. Quer dizer, aquele que estava, né, ali fugindo pela questão tributária, né, e querendo, né, fugir do tributo, ele já vai pensar duas vezes. Será que o negócio se torna tão atrativo, né, eu continuar nesse modelo de locação? Então, assim, eu acho que tudo tem que ser colocado, né, na mesa e discutido. O Estado intervir, eu acho que é muito complicado, mas eu acho que o Estado é importante, né, trabalhar junto com a iniciativa privada para realmente, assim, essa área é uma área bacana, né, nós vamos mudar o PDM disso aqui para criar mais atrativos, né, nós vamos, por exemplo, né, o centro da cidade é uma região que a gente precisa desenvolver, vamos criar um atrativo ali para esse modelo de locação. Então, assim, eu acho que existe formas, né, do Estado ele contribuir sem fazer uma intervenção, e sim trabalhando em conjunto. Que é o que o Buffon estava falando, né? Não tem como o Estado dizer assim, Vitória vai ter tantas residências no Airbnb. Não tem como você estabelecer esse número. O Estado não tem informação para isso e o mercado é muito dinâmico, né? O lado positivo, que você permite levar a capacidade de suporte de uma cidade a curto prazo é importante. Mas também quando você faz isso, você retira a capacidade o tamanho do mercado de locação da cidade. Então, toda cidade tem um conjunto de residências
e um conjunto de famílias. Existe mais família do que residência. Sempre. Existe um déficit habitacional. Em parte disso, ele é resolvido pelo mercado de aluguéis. Se você satura esse mercado de aluguéis, elevando a capacidade de suporte de turistas, você está prejudicando o morador. Você está encarecendo a vida do morador, né? Porque vai precisar ou mudar de cidade ou partir para um aluguel mais caro. Então, neste ponto, é importante que esse mercado ele seja controlado para não ser excessivo. Você tem que criar alternativas para que se crie novas ofertas em novas bases já institucionais aí, e ao mesmo tempo você coíba a pessoa que está fugindo de um mercado regulado para um mercado não regulado, né? E aí o mercado acaba encontrando um tamanho. Mas é muito importante que você tenha as regulamentações para isso, né? E eu acredito que algumas coisas poderiam ser feitas sem regular a quantidade, mas uma casa que você vai colocar uma casa recorrentemente na Airbnb, você precisa ter um cadastro público daquela casa. Isso aí, ou seja, o poder público municipal poderia cadastrar cada casa e garantir que ela tem segurança contra incêndio, contra várias coisas. Porque você vai colocar um terceiro ali dentro. Então, talvez obrigaria a pessoa a ir lá se apresentar e dizer: minha casa vai estar à disposição dessa plataforma assim, assim, assim. Aí o produto faz uma vistoria. Porque também tem esses riscos nessas residências aí. A família assume o risco que ela quer. Mas quando você coloca um terceiro dentro, isso é uma forma também de você controlar o mercado. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para a Bittencourt, porque encontrar esse ponto comum do investidor, o morador e o turista, né? Tem a base do planejamento, que o Buffon nos explicou, você complementou. Mas essas plataformas, tipo Airbnb, né, como acessá-las, né? Como trazer elas para essas discussões, ou como fazer com que elas se interessem pela discussão, como o Buffon está colocando aqui, né? Vamos mudar a regra, vamos exigir mais, né, do ponto de vista do mercado imobiliário. Olha só, acho que o Buffon falou um negócio bem interessante, assim. Essas plataformas, a gente costuma dizer que elas não têm donos, né? Elas estão em outros locais, né? A maioria tem representantes no Brasil, mas assim, você não é um imobiliário que você entra lá, né, com um dono lá, marca uma reunião com o proprietário do imóvel e se discute um negócio. Então, realmente, existe algumas coisas que realmente o município ele pode fazer, né? Por exemplo, né, o imóvel ele tem que estar em condições de habitabilidade para poder ocupar, né? E lá ter as regras, né? Corpo de bombeiro. Você já tem uma questão, né, que a maioria dos condomínios, eles têm a regra do condomínio. Tem condomínio que não permite esse tipo de locação por temporada, né? Qualquer tipo de plataforma, ou que seja, né, aquela locação que seja feita entre locador e locatário diretamente, né? Então, assim, é uma discussão que realmente, né, tem que ser tratada do empresário juntamente com o município e com o Estado. Se não sentar e discutir, o Buffon falou uma coisa muito séria. Olha só, hoje nós temos, né, um déficit habitacional muito grande, a locação ela interfere muito nisso, porque ela né, que sustenta, né, essa turma que precisa de morar naquele momento, né, ou seja para uma temporada, né, ou seja para longo prazo. E por incrível que pareça, né, às vezes a gente acha bem assim que tem grandes investidores, né, de locação. Não. A maioria das locações, né, são feitas pelaquela pessoa que ela tem ali às vezes 1 ou 2 imóveis no máximo, que é o quê? É aquela pessoa que trabalhou a vida toda, juntou aquele patrimônio para poder contribuir, né, com a aposentadoria dela, né? Então, assim, nós não temos no Brasil aquele costume de ter grandes empresas investidoras, né, que constroem condomínios e tal, somente voltado para a locação. Por quê? Porque a locação, quando ela olha em si, ela acaba não sendo tão atrativa, né? Então, tipo assim, o valor do imóvel com o valor do aluguel, né, e quando ele vai lá, ele tem que recolher o tributo, né, fazer a gestão daquilo, acaba não sendo tão atrativo. Então, assim, é uma discussão que tem que realmente trazer para a mesa, né, porque, assim, tem que ter uma turma muito grande ali discutindo. E se realmente, né, não houver, né, uma discussão disso, como aconteceu em alguns países aí, na Espanha, eu acho que já tem, né, uma cidade que não é permitido mais esse modelo de locação. Eu acho que tem outras cidades também na Europa aí que não é mais permitido, exatamente porque estava expulsando os moradores, né, da sua região, quer dizer, prejudicando inclusive a questão do emprego, né? Quer dizer, a pessoa que morava do lado do emprego dela teve que mudar para andar 30 quilômetros, 20 quilômetros para poder conseguir morar com a sua família.
É isso mesmo, Bufon. Assim, toda vez que você tem uma mudança estrutural forte no mercado, tem essas consequências, né? Então, tem que ter regulação. O mercado funciona muito bem quando ele tem regras bem definidas. Eu falo analogia com o futebol. Se o futebol não tivesse regras claras, né, você não teria a inovação nos esquemas táticos, não teria preparação física, não teria o jogo coletivo, não teria espaço para o talento. O futebol é sempre uma analogia muito importante para você demonstrar a vida. Quando você estabelece a regra clara, a regra justa, clara, aí você permite que os melhores, os mais eficazes, prosperem ali dentro. Então o mercado ele é muito importante para a alocação de recursos e permitir as decisões rápidas dentro de um marco legal estabelecido. Sem mercado, vira máfia. A máfia é a iniciativa privada operando sem regulação do Estado. A gente conhece como é que funciona isso aí. Tráfico de drogas é isso também. Então, nós queremos que esta técnica, esta forma de fazer negócio, ela melhore a capacidade do suporte da cidade sem estressar aquele colchão de residências que você tem destinado ao morador de aluguel. Quer dizer, é um limiar, você tem que encontrar esse limiar aí. Hoje, a gente consegue avaliar se o lucro que está sendo obtido com as plataformas digitais fica concentrado mais em grandes empresas, grupos econômicos, ou ainda fica com o cara que está alugando porque precisa fazer uma renda. Na avaliação hoje, qual seria, Bufon? Na minha avaliação, que isso democratizou bastante, porque a pessoa aluga um quarto, ele mora e aluga um quarto. Depois aí ele constrói uma casa para alugar. Aí as grandes redes, do meu ponto de vista, estão entrando agora. Os grandes investidores estão entrando agora nesses investimentos mais corporativos. Mas no começo, foi uma renda, uma forma adicional, alternativa de fazenda para quem tem alguma ociosidade na residência. Uma ociosidade temporária, que era a fidelidade original do Airbnb, ou uma ociosidade permanente, que ele já fazia o mercado de aluguel, só que ele mudou o formato jurídico de fazer isso. Em vez de ter um contrato, vir uma imobiliária de anual, com reajustes, etc. Tal, ele vai para o mercado à vista ali, de cada semana fazer um aluguel diferente. Então, isso aí permitiu que essas pessoas tivessem um acesso à renda. Mas é renda. Renda tem que ser tributada. Então o Estado brasileiro está olhando isso aí. E aí vai forçar, talvez, um enxugamento desse mercado em benefício de investimentos corporativos. A gente observa, né, que lá atrás, foi como foi bem explicado aí, né? Você tinha um modelo tradicional, aquele, né, um ligava para o outro, né, e se encontravam, né, e fazia negócio. E essas plataformas, elas vieram para poder realmente, né, ajustar esse modelo, assim, né, deixá-lo um pouco mais claro, inclusive mais confiante, né, o negócio, né, porque as pontas são mais amarradas e tal. E depois o negócio foi tomando outro rumo, né? Aquele cara que alugava o quarto dele, ele falou, poxa, eu acho que é bacana, eu vou comprar ali um terreno, vou fazer ali 5 apartamentos e vamos passar a alugar para esse tipo de modelo de locação. Lembrando que esse modelo de locação, ele tem, né, algumas regras dentro da legislação, né, da própria lei do inquilinato, né, que locação no máximo pode ser até 90 dias, né, então você tem algumas regras, né, que você utiliza ali para poder fazer. Mas eu acho assim, né, que o enriquecimento disso aí, eu acho que nós temos assim, rendas soltas, né? Você tem algumas empresas que conseguiram fazer disso um bom negócio, a gente enxerga isso, e por mérito, né? Porque fizeram um negócio, um serviço de roster mesmo, receber as pessoas, porque isso dá muito trabalho. Esse modelo de locação é um modelo que dá muito trabalho, porque é um modelo de hotelaria, né? Então, assim, e o cliente é exigente, né? Ele vai para aquela locação ali, ele quer que esteja limpo, né? A roupa de cama lá pronta para ele. Então, quer dizer, cada vez mais esse negócio ele está um negócio mais profissional, né? E eu acho que o mais importante disso aí tudo é realmente assim a transparência do negócio, né? Essas plataformas realmente elas têm que estar realmente muito transparentes, né? Com o governo, né? No sentido de tributar, né? Porque senão realmente fica uma competição muito desleal, né? O hotel está lá com um monte de funcionário, né? Investindo, colocando dinheiro naquele negócio para poder funcionar. Eu vou lá do lado, abro, né, um negócio ali, não fico totalmente à margem à lei,
né, passam a ganhar muito mais dinheiro do que aquele, né, empresário que está ali, né, investindo, né, correndo todos os riscos, né, e o outro lado ali sem nenhum tipo de compromisso. O S Brasil Debate está terminando, mas antes de agradecer a presença de todos, confira agora algumas palavras dos patrocinadores. Pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. O S Brasil Debate contou com a presença de José Antônio Boff Buffon. Obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição de vocês para debater temas do turismo. Esse tema é muito importante, é um tema que vem crescendo no Espírito Santo, e já é bem evidente em algumas praças turísticas. Ele é um fator positivo, mas ele tem que ser devidamente equacionado para que possa proporcionar de fato uma agregação de valor aí, a melhoria do turismo no Espírito Santo. Jair Bittencourt, muito obrigado pela sua presença. Amanda, a gente que agradece, né, em nome do mercado imobiliário, através da ADEME. Né, acho que o Buffon falou é um espaço muito importante para a gente discutir. Eu acho que a melhor forma, né, de todo mundo crescer, né, seja o meio empresariado, né, o município, o estado, é a discussão. É trazer para a mesa o debate, né, e buscar, né, a melhor referência para todos. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.